22 de junho é a data deste e-mail, garoto. Aquele negócio do Timberwolf foi uma merda. Quanto dessa merda de negócio você vendeu para seus clientes? É jogo, pura e simplesmente jogo bruto. Sem dúvidas, o comportamento deles foi antiético. E o povo americano também fará um julgamento, assim como os tribunais. Você poderia me dar um sim ou não para se considerava ter o dever de agir no melhor interesse de seus clientes? Acredito que temos o dever de servir bem aos nossos clientes. Acho que, senhor presidente, não vou obter uma resposta para minha pergunta mais do que você obteve. Vamos falar sobre a velocidade com que estamos vendo este mercado deteriorar. A Bolsa de Valores agora caiu 21%. Agora estamos em baixa de 43%. Estamos em baixa de mais de 16%. Foi o pior dia na Wall Street desde o crash de 1987. A América foi atingida pela pior crise financeira da história. O que começou como uma década incrível chegou a um fim abrupto. Milhões perderam empregos, casas e alguns até suas vidas. No final, a economia mundial perdeu 2 trilhões de dólares, mais do que qualquer operador de opções da Robinhood jamais poderia perder. E no centro de tudo isso está um banco de investimento. Você pode pensar que as crises prejudicam os bancos, mas não. O banco de investimento mais poderoso de todos emerge ileso. Na verdade, o Goldman Sachs continua a prosperar e hoje é mais poderoso do que nunca, arrecadando bilhões em lucros através de métodos obscuros. O verdadeiro problema é que eles ganharam muito dinheiro de maneira errada, de maneira injusta, à custa dos contribuintes. E seus ativos continuam crescendo. Primeiro os 19. A Grande Depressão de 1929, depois a crise bancária de 1998 e agora o maior crash da história. A Goldman Sachs cresceu consistentemente apesar das crises, com seus ativos totalizando hoje 1,44 trilhões de dólares. Como a Goldman Sachs lucra durante desastres? O que lhes dá essa imagem misteriosa de ser praticamente intocável no mundo das finanças? E mais importante, quem são os homens por trás desse colosso que governa o mundo financeiro? Nós não causamos a crise financeira. Alguns grandes banqueiros começam como filhos ricos de fundos fiduciários. Alguns como netos de filhos ricos de fundos fiduciários e alguns começam como vendedores ambulantes. Marcus Goldman não é como o banqueiro estereotipado do Goldman Sachs. Educação de elite em um ambiente seguro, uma carreira prestigiosa. Não, Marcus não tem nada a perder agora com sua mini loja puxada por cavalos. Ele é equivalente aos dropshippers modernos. Ele tem margens baixas, nenhuma marca forte e um saldo bancário baixo, mas ele tem mais uma coisa: a determinação de construir uma ótima vida para si mesmo, sua esposa de 19 anos e seus filhos. E para onde você vai, se está procurando oportunidades para se dar bem, há apenas um lugar. Marcus notou algo. Os bancos em 1860 são muito conservadores ao emprestar dinheiro. Eles só concedem empréstimos aos grandes comerciantes com grandes contas bancárias, deixando os pequenos lutando por financiamento para seus negócios.
O negócio de comerciante é sobre gerenciar capital de giro, e se os bancos não emprestam dinheiro, isso pode afetar negativamente o fluxo de caixa. Joalheiros, curtidores e outros varejistas em Nova York costumam receber notas promissórias de seus clientes. Essas notas promissórias prejudicam as reservas de caixa dos varejistas, pois muitos precisam pagar suas matérias-primas à vista, mas recebem apenas essas notas. Notas promissórias são um instrumento legal no qual uma parte promete por escrito pagar uma soma determinada à outra. É um pouco como quando você é um socialista com restrições de dinheiro que usa frequentemente serviços de comprar agora e pagar depois. De onde conseguir dinheiro a curto prazo se os bancos não emprestam por ser muito pequeno? Goldman. Armado com ambição e um talento para números, ele monta seu escritório em um porão de um único cômodo na 30 Pine Street, na cidade de Nova York. Trabalhando sozinho para manter os custos baixos, mas vestido elegantemente com um casaco Prince Albert e um chapéu alto, Goldman paga aos comerciantes em dinheiro por suas notas promissórias com 8 a 9% abaixo do valor nominal. Os comerciantes estão felizes em ter acesso rápido ao dinheiro em melhores condições do que os bancos forneceriam. Goldman então vende as notas para banqueiros comerciais com uma comissão de 1,5. Em poucos meses, Goldman está lidando com papéis comerciais no valor de milhões de dólares. Há apenas um problema: nem sempre é fácil fazer negócio se houver família envolvida. Em 1882, Goldman convida seu genro, Samuel Sachs, para se juntar a ele nos negócios e muda o nome da empresa para M. Goldman & Sachs. Os negócios prosperam e logo a empresa está movimentando 30 milhões de dólares em papel por ano. Há apenas um problema. Como investidor em startups, eu diria que Samuel Sachs é o oposto diametral do empreendedor estereotipado que constrói um negócio massivo. Ele é conservador, cauteloso e gosta de fazer as coisas devagar. Isso poderia ter sido o fim da ascensão ambiciosa do Goldman Sachs se não fosse por um homem. O filho mais novo de Marcus Goldman, Henry Goldman, entra para o negócio da família em 1885. Eles eram muito yin e yang, os cunhados. Henry Goldman, o negociante mais audacioso, o sócio que pensava que a empresa precisava se expandir, e Sam Sachs, o banqueiro mais conservador que queria ficar com o que eles conheciam. Em um processo posteriormente descrito pelas relações públicas da empresa como tensão criativa, os dois parentes têm muito sucesso em expandir o negócio inicialmente. Após a aposentadoria do pai em 1897, a empresa fica nas mãos dos dois. O que eles não sabem é que estão prestes a ter uma briga sobre a oportunidade de negócio mais lucrativa em finanças, o negócio de subscrição. Em 1890, a empresa é uma das maiores negociantes de papel comercial do país. Mas as perspectivas de crescimento estão diminuindo, à medida que mais e mais negociantes comerciais montam lojas para replicar o sucesso da Goldman. Henry e Samuel Sachs, que têm administrado o negócio lado a lado, concordam que é hora de algumas mudanças. Quais mudanças? Bem, essa é uma pergunta diferente. Henry Goldman é mais tolerante ao risco do que Samuel, o que cria tensão nos negócios diários. Mas é a próxima sugestão de Henry que ameaça colocar a empresa em território inimigo. Ele quer expandir a empresa além do sonho de seu pai, mesmo que isso signifique se aventurar em um novo mercado hostil. Um mercado que até agora lhes foi negado com base em sua raça. Um mercado que os colocará em conflito com os grandes banqueiros deste período, incluindo John Pierpont Morgan, o negócio de subscrição que é o mais poderoso. Naquela época, o negócio ferroviário... A subscrição é o processo pelo qual um banco ou um grupo de bancos avalia o risco associado a uma oferta pública inicial e concorda em comprar ações da oferta a um preço fixo. E nos Estados Unidos da América, naquela época, as indústrias mais poderosas eram petróleo, aço e...
claro, ferrovias com a economia da América em expansão, tornar as empresas públicas é o novo grande negócio. Henry quer um pedaço do bolo. Ele quer ser o coordenador líder nesses novos IPOs. Henry foi até Morgan Spire e disse: "Você sabe, eu quero entrar neste negócio de subscrição de ferrovias." Eles olharam para ele e disseram que não havia espaço e que realmente não o queriam ali. Henry volta para a prancheta. Vale a pena entrar em uma briga com os Silverbacks? E se, em vez de optar pelas empresas de ferrovias já estabelecidas, ele se concentrar em subscrever empresas jovens e menos estabelecidas? Certamente será mais arriscado, mas também pode ser incrivelmente lucrativo se funcionar. Subscrever empresas jovens é um negócio arriscado que requer sérias injeções de capital. Além das indústrias citadas, o varejo também estava em expansão. Historicamente, essas entidades dependiam de empréstimos bancários e papel comercial para financiamento. Mas conforme expandiram mais, necessitaram de capital adicional. É aí que Henry vê uma grande oportunidade. Há apenas um problema. Além das empresas ferroviárias, os varejistas não têm grandes quantidades de ativos tangíveis em seus balanços. Tradicionalmente, as empresas eram avaliadas com base nos ativos do balanço patrimonial. Você não precisa ter trabalhado também em fusões e aquisições para perceber que essa é uma abordagem bastante ingênua. Mas Henry Goldman defendeu uma nova abordagem de avaliação baseada na capacidade de uma empresa gerar renda e, finalmente, seus lucros. Henry Goldman sai em uma caçada. Primeiro, para encontrar um banco que financie suas enormes ambições. E também para encontrar um negócio que realizará seus sonhos. Ele consegue ambos. Ele está associado a uma das instituições financeiras mais notórias da história. E foi quando ele se juntou a Philip Lehman e começou a subscrever empresas de varejo. Conforme desenvolvemos um negócio bancário, muitos de nossos clientes eram varejistas, empresas têxteis ou de vestuário. Essa era a nossa grande área de força. Uma das primeiras IPOs que analisamos foi a Sears em 1906 por esse motivo. Na próxima coisa que você sabe, Henry leva Sears Roebuck a público e Frank Winfield Woolworth a público. Ele combina 3 empresas de charutos, as funde e as torna públicas. Hoje, isso não parece especial. Os varejistas se tornam públicos sem problemas, e as empresas de charutos provavelmente dobraram suas avaliações desde Andrew Tate, mas naquela época era uma revolução. Algo que sempre foi considerado super arriscado e que acabou dando certo. Goldman Sachs se torna especialista em subscrição. Nos próximos anos, eles passam a subscrever 114 emissões para 56 novas empresas públicas. Goldman Sachs é o padrão ouro, mas a próxima guerra mundial dividirá a empresa ao meio. Quando a Primeira Guerra Mundial começa, ela não só coloca a ordem mundial à prova, como também desafia a estrutura de poder interna do Goldman Sachs. Os bancos estão sempre envolvidos de uma forma ou de outra quando se trata de financiar guerras. Mas como se vê, Henry e Samuel estavam em lados opostos da Primeira Guerra Mundial. Foi uma divisão muito grande. Samuel e Harry, seu irmão, que já era parceiro naquela época, estavam extremamente ansiosos para participar da grande emissão de títulos que Morgan havia originado. E Henry achava que os alemães definitivamente estavam certos. E eles gritavam e brigavam constantemente um com o outro. Uma guerra se instaura dentro dos prédios do Goldman Sachs e a vítima final é Henry Goldman. Ele decide se aposentar e leva consigo 15 parceiros e seu capital, dizimando a empresa. E a partir desse ponto, as duas famílias, os Sachs e os Goldmans, nunca mais se falam. Com uma vaga deixada para preencher, um novo homem está prestes a se juntar à empresa. Um homem de duas caras que não só transformará a empresa, mas também a levará a seus joelhos. Este mesmo homem, como milhares de outros estudantes famintos, precisava se candidatar e conseguir um emprego na Goldman Sachs primeiro.
Todos nós sabemos o quão desejável é uma carreira em alta finança hoje em dia, principalmente pelos salários extremamente altos e incríveis oportunidades de saída para private equity, capital de risco e outras indústrias. Mas também sabemos que centenas de milhares de candidatos são rejeitados durante a fase de candidatura a cada ano. Então, antes de explorarmos o Goldman Sachs e como um homem quase acabou com a empresa, vamos dar uma olhada. Weddell Catchings é bonito, alto e confiante. Não só isso, mas ele também é um verdadeiro chá das finanças. Como um prata da casa como este poderia causar algum dano à empresa? Catchings se torna sócio sênior da empresa em 1918, durante os loucos anos 20. Weddell sempre teve um apetite por alto risco, mesmo nos primeiros dias de sua carreira reestruturando empresas falidas. E agora que a América está vivenciando os loucos anos 20, parece ser o melhor momento para capitalizar seu insaciável apetite por risco. Weddell decide se aventurar no reino que mais tarde combinará tanto gênios quantitativos quanto degeneração extrema, o negócio de negociação. Tudo sobre Weddell Catchings era antitético ao Goldman Sachs. No início, ele era um desconhecido, não alguém que subiu de cargo internamente na empresa. Ele foi a única pessoa que consigo pensar que entrou diretamente no topo. Ele era uma pessoa que acreditava muito em lucros a curto prazo, não se importava nem um pouco com o futuro da empresa. Em 1928, Catchings cria uma corporação de negociação e a chama de Corporação de Negociação Goldman Sachs. A corporação arrecada quase $100 milhões a partir de um investimento inicial de $10 milhões. Quando as pessoas descobrem esse novo fundo de investimento, elas largam tudo para participar. Catchings continua a adicionar mais fundos com uma estrutura de propriedade interligada e altamente alavancada. Uma receita para o desastre se os sentimentos do mercado mudarem. Na década de 1920, a grande palavra americana era prosperidade. Os anos 30 chegaram com uma nova palavra: depressão. A bolha estoura na manhã de 29 de outubro de 1929. O preço das ações da corporação de negociação Goldman Sachs despenca de um pico de $326 por ação para $1,75. Os investidores não apenas perdem milhões, como também perdem a confiança. E Weddell Catchings perde o seu emprego. Ele foi pego nesta crença ampla de que o ciclo de negócios era apenas uma coisa unidirecional, e isso colocou a instituição em grande risco. O colapso poderia ter sido o fim do Goldman Sachs naquele momento. Em novembro de 1907, Sidney Weinberg se junta ao Goldman Sachs como assistente do zelador. E quando ele esbarra em Weddell Catchings no corredor, nenhum deles jamais imaginaria que ambos teriam a chance de administrar a empresa um dia. Um com mais sucesso que o outro. Quando você ouve a história de Sidney Weinberg escolhendo o prédio mais alto da Wall Street, indo andar por andar, procurando um emprego, limpando cuspidores, trabalhando na sala de correio, esse tipo de coisa, parece com todo filme que você já viu, todo livro clichê que você já leu, só que é verdade. Começando com um salário de $5 por semana como assistente do zelador, ele demonstra uma atenção épica aos detalhes, tanto que Paul Sachs percebe. Fascinado pelo seu talento bruto e carisma, Paul paga pelo primeiro curso de investimento bancário de Weinberg na Universidade de Nova York, uma decisão que salvaria a empresa no futuro próximo. A carreira de Weinberg decola. Ele se torna um sócio sênior da Goldman Sachs nos anos 30, no auge da bolha, e graças à sua integridade e habilidade inata de construir relacionamentos, Weinberg não apenas fortalece a Goldman Sachs após a crise, como também lidera a maior oferta pública inicial na América, uma oferta pública inicial que terá para sempre seu lugar na história financeira. O sonho de todo banqueiro de investimentos era abrir o capital da Ford Motor Company.
uma empresa cujo fundador era um antissemita fervoroso, uma empresa que acredita que Wall Street é um refúgio para lobos, uma empresa que fará qualquer um ganhar milhões ao torná-la pública. Nos anos que antecederam a oferta pública inicial, Henry Ford, o segundo, recorreu a Weinberg para aconselhamento. Ford quer reestruturar a empresa de uma maneira que cederá parte do controle e dos direitos de voto para aqueles fora da família Ford imediata. Sidney aproveita essa oportunidade e trata a empresa Ford como se fosse sua. Ele ajuda a reestruturar a empresa e elabora um plano que permite a Henry Ford tornar sua empresa pública. Em 1956, eles se tornam públicos e a oferta pública inicial é um sucesso. Eles arrecadam mais de 657,9 milhões com apenas 10,2 milhões de ações. A maior oferta pública inicial até aquela data. Sidney Weinberg se estabelece como o rei supremo de Wall Street, com outros indo tão longe a ponto de chamá-lo de Sr. Wall Street. Mas enquanto Sidney está dando voltas de vitória, outro homem está arrecadando milhões dentro do departamento de negociação do Goldman Sachs. Este homem iria completamente reformular como o Goldman Sachs faz negócios e, sob seu reinado, a reputação do Goldman Sachs será colocada à prova mais uma vez. Acima, até este ponto, a principal atividade do Goldman Sachs é o banco de investimento. Mas quando converso com meus amigos de finanças atualmente, muitos mencionam o departamento de negociação do Goldman Sachs como uma estratégia de carreira viável naquela época. Apesar de pequeno, os parceiros começaram a notá-lo. Gus Levy, que entrou na empresa em 1933 como trader de títulos estrangeiros, lidera o departamento. Gus ascende rapidamente, tornando-se parceiro sênior em 1945. Um grande legado de Gus é que o Goldman Sachs realmente não assumiu riscos de negociação até Gus começar a fazer isso. Então Gus foi pioneiro nisso. Ele identifica uma oportunidade de crescimento, a negociação em bloco. Comprar ou vender grandes blocos de ações pode influenciar o mercado. Os lotes de ações negociados na Bolsa de Valores não continham 1.000 ações. Os blocos de 250 mil ações acabaram sendo um desafio para os especialistas lidarem. O que aconteceu é que Gus disse para me ligar se eu chegasse com um bloco que precisasse comprar. Ele abriria uma conta comigo e venderíamos juntos. Eles compram grandes quantidades de ações, as acumulam e vendem de volta ao mercado lentamente com lucro. Em 1976, a empresa está lidando com uma média de mais de 100 milhões de ações anualmente. Mas quanto mais duro eles sobem, mais duro eles caem. E com o aumento da alavancagem, a Goldman Sachs se torna mais vulnerável. Quatro décadas se passaram desde a Grande Depressão. Os americanos esqueceram da bagunça que Wall Street os colocou. Então não é surpresa que Gus Levy concorde em emitir papel comercial para uma ferrovia em dificuldades. A Penn Central Railroad é a maior ferrovia do país após uma fusão com a New York Central. No entanto, a fusão vem com uma dívida de 1,2 bilhões. Eles recorrem ao Goldman Sachs e pedem 100 milhões de dólares em papel comercial. National Credit, empresa de classificação de crédito, dá excelente nota à ferrovia, um grande erro como se constata. Eles só dão essa classificação porque o Goldman Sachs está garantindo o papel comercial. Sem que eles saibam, o Goldman Sachs está usando a classificação de crédito AAA para emitir mais papel. O ciclo vicioso continua até que 87 milhões de dólares em papel comercial tenham sido emitidos e ninguém acha que isso é um problema. E tínhamos 87 milhões de dólares em papel comercial pendente da Penn Central Railroad quando eles faliram. Investidores se sentem enganados e exigem compensação da Goldman Sachs devido a representações falsas. Então, basicamente, fazendo os investidores acreditarem que este era um negócio seguro quando na verdade não era. O tribunal concorda com os investidores e a Goldman Sachs é orientada a devolver 20 centavos por dólar aos investidores. Um desastre de relações públicas para a Goldman.
Mas financeiramente, a Goldman Sachs puxa seu as de cartas. Todo esse tempo, eles haviam segurado sua aposta contra a falência da ferrovia. Uma jogada de poder absoluta que me lembra de Bill Ackman, uma grande inspiração para minha carreira em finanças e mídia. Então, quaisquer multas que o Goldman Sachs esteja sendo cobrado, o segurador deles está pagando tudo. Negociar é um desafio. Até 1976, a empresa já havia cobrado um alto preço de Gus Levy. No meio de uma reunião de diretoria em Nova Jersey, Gus morre repentinamente de um derrame. O que vem a seguir é uma nova era de liderança militarizada na Goldman Sachs. São os melhores tempos. A América está passando por outro período de sucesso econômico, mas com Gus fora, a Goldman precisa se reestruturar. John Weinberg, filho do falecido Sidney Weinberg, assume metade do controle do comitê de gestão da empresa. A outra metade do quebra-cabeça é um homem sem rodeios, um homem que serviu como comandante da Marinha dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial. Sua missão é desfazer o que Gus Levy fez, reestruturando a Goldman Sachs exatamente como uma base militar. Sob seu reinado, a Goldman Sachs se transforma no tipo de Goldman Sachs que analistas masoquistas se gabam no LinkedIn hoje em dia. Primeira ordem do dia: estabelecer sua autoridade. Ninguém entrará em seu escritório desnecessariamente. Ninguém sai do escritório até que seu trabalho esteja concluído e fiel às suas palavras. Em 1983, seus esforços dão frutos. A empresa traz 400 milhões de dólares em lucros, um aumento de 60% em relação ao ano anterior. Isso não só melhora a imagem da empresa, especialmente após suas falhas anteriores, os investidores recuperam a confiança que é tão importante para o sucesso do Goldman Sachs. E o momento não poderia ter sido melhor, porque a América está entrando em um mercado em alta. Fusões e IPOs são a ordem do dia. Goldman Sachs se posiciona como um cavaleiro branco, representando apenas os alvos de ofertas hostis. Eles se tornam os salvadores de empresas destinadas a serem assumidas por investidores impiedosos. Então acabamos sendo praticamente a única empresa que não faz ofertas hostis. Mas mesmo antes de a empresa decolar sob sua liderança, os caçadores da Casa Branca, John Whitehead. Ele passa a se tornar secretário de Estado do presidente Ronald Reagan, deixando a empresa nas mãos de outra dupla dinâmica. O que ele não sabe, os dois novos sócios sênior não sobreviverão na empresa por mais de 5 anos. Entram Steven Friedman e Robert Rubin. Friedman ingressou na gestão da empresa em 1982, no departamento de fusões e aquisições. Na verdade, ele é a razão pela qual a Goldman Sachs defende alvos de ofertas hostis nos anos 80. Rubin, por outro lado, construiu o departamento de opções da Goldman do zero. Bob Rubin foi a primeira pessoa em um papel de gestão importante que realmente entendeu de risco. O risco de negociação seria uma das lições mais cruciais para bancos e bancos de investimento nos anos 80, 90 e século XXI. Ele foi quem realmente compreendeu isso. No entanto, essas aquisições hostis começam a causar nervosismo entre os investidores e a atrair o olhar atento de Rudy Giuliani, um advogado em ascensão de olho no cargo de prefeito de Nova York. Ele assume a responsabilidade de garantir que encontre evidências para ligar os principais traders do Goldman Sachs a casos de negociação interna. Isso afeta a reputação do Goldman Sachs e, por um tempo, abala a confiança dos investidores. Mas esse nem é o principal problema deles. Há uma ameaça ainda maior. Eles não têm capital suficiente. O departamento de negociação do Goldman Sachs cresceu além dos seus sonhos mais loucos. Em 1993, o Goldman está lucrando 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Uma grande porcentagem disso vem da negociação. Mas há um problema. Nos anos 90, muitos dos parceiros com grandes participações no negócio de negociação estão se aposentando, retirando seu capital da empresa e saindo. Goldman necessita urgentemente de um aporte de capital. Uma oferta pública inicial seria a escolha óbvia, mas não é incontroverso. Havia opiniões fervorosas em ambos os lados.
Um dos pontos mais debatidos era este conceito de parceria e se perderíamos isso quando nos tornássemos públicos. Enquanto se tornar público garante a eles quase capital ilimitado, eles correm o risco de perder o controle da empresa. Além disso, a empresa tem sido administrada como uma parceria por um século e agora, com 2 sócios seniores no comando, John Corzine e Hank Paulson, eles devem expurgar um, porque uma empresa pública só pode ter um rei. É uma guerra. John Corzine versus Hank Paulson. Pergunta: quem você acha que vai ganhar? Uma das maiores quedas na história das finanças está prestes a acontecer. Um fundo de hedge formado por John Meriwether em 1994 veio abaixo. Um fundo de hedge que se pensava ser intocável, empregando matemáticos geniais e vencedores do Prêmio Nobel. Juntos, eles provavelmente tinham de 350 a 400 anos de experiência fazendo exatamente o que estavam fazendo. Intelecto elevado, atuando em campo conhecido, e foram ambos. O quebra-cabeça que faltava em seu modelo matemático? Um país soberano dando calote em seus títulos. A Rússia não cumpriu com suas obrigações. A Goldman Sachs tinha uma participação no fundo, e quando a situação se complica, eles começam a despejar suas posições, exacerbando ainda mais o problema. Num piscar de olhos, o fundo de hedge é dizimado. Para evitar uma reação em cadeia nos mercados de capitais e um desastre catastrófico no sistema financeiro, o Federal Reserve vem para o resgate. Eles organizam um resgate de 3 bilhões e 600 milhões de dólares pelos principais credores para evitar um colapso mais amplo nos mercados financeiros, e mais uma vez a Goldman Sachs sobrevive a outro susto de colapso, mas eles ainda não resolveram a luta interna pelo poder. Comparando ambos os homens, deveria ter sido óbvio. Hank Paulson construiu um forte relacionamento com os parceiros. Graduado pelo Dartmouth College com Master of Business Administration pela Harvard Business School, ele também é o maior ganhador do banco de investimentos, sendo claramente o homem certo para o trabalho. Em janeiro de 1999, ele é nomeado presidente e Chief Executive Officer da empresa, que em breve será negociada publicamente, e em 4 de maio de 1999, um século depois de Marcos listar a empresa na Bolsa de Valores de Nova York, a Goldman Sachs torna-se pública. Dick Rasso e Billy Johnson, presidente e presidente da Bolsa de Valores de Nova York, respectivamente. Vai ser muito bem sucedido. Empresa de capital aberto, pois também foi uma empresa privada muito bem sucedida. O objetivo é simples: 1, para garantir capital permanente para crescer, 2, para compartilhar a propriedade entre os funcionários, e 3, para permitir que a Goldman use seus títulos para aquisições estratégicas. A oferta pública inicial se torna uma das maiores ofertas na história dos Estados Unidos da América, com a Goldman levantando 3 bilhões 657 milhões de dólares por uma participação de 15%. Armada com quantidades insuperáveis de capital, a Goldman Sachs embarca em uma jornada para obter quantidades igualmente insuperáveis de poder. Suspeito que quando os futuros historiadores escreverem sobre este período, eles falarão sobre Lloyd como um dos líderes mais impactantes e decisivos nos anais da Goldman Sachs. Ele nos liderou através da pior crise financeira desde a Grande Depressão. Ele nos conduziu a um ambiente de negócios mais complexo e as consequências disso. Lloyd Blankfein assume o comando da Goldman Sachs e eles começam forte. Bom dia, bem-vindo à Casa Branca. Tenho o prazer de anunciar que vou nomear Henry Paulson como secretário do Tesouro. Com uma extensão da Goldman Sachs plantada no governo, o novo Chief Executive Officer Blankfein embarca em uma nobre missão de colocar os lucros da empresa em primeiro lugar e os clientes em segundo. Sua ferramenta de escolha para chegar lá: títulos respaldados por hipotecas. Agora, os principais departamentos do Tesouro são liderados por banqueiros de investimento que defendem políticas que desregulam o setor bancário.
Uma dessas políticas permite que os bancos se envolvam em negociações de fundos de cobertura com derivativos. Os bancos então exigem mais hipotecas para apoiar a venda lucrativa desses derivativos. Em 2 anos, a Goldman financiou mais de 200 bilhões em títulos respaldados por hipotecas. O que eles deixam de mencionar para seus clientes é que eles assumiram posições vendidas contra os mesmos derivativos. Estamos em baixa entre 3% e 4,5% geralmente nesses mercados. Vamos discutir a rapidez com que este mercado está se deteriorando. A euforia hipotecária americana chegou a um crash surpreendente. A decisão da Moody's de rebaixar os títulos hipotecários do Bear Stearns de B para C provoca um pânico entre os clientes do fundo de hedge. Isso provoca uma corrida bancária, esgotando a liquidez do Bear Stearns de 18 bilhões para apenas 2 bilhões de dólares em apenas 2 dias. E com isso, o palco está montado para mais uma crise. Temos a Lehman Brothers pedindo falência à medida que as subsidiárias basicamente se encerram ou Lehman tenta vendê-las. O banco declara falência depois que seus títulos altamente alavancados desabam a maioria dos bancos do país. É pega de surpresa, segurando trilhões de dólares de investimentos sem valor em hipotecas subprime para proteger seus riscos. Os bancos começam a vender essas hipotecas. Subprime, seu maior comprador, Goldman Sachs. À medida que Goldman as compra, eles as renomeiam como swaps de default de crédito e as vendem de volta para seus investidores. Um dos negociantes está no centro das acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos por supostamente enganar clientes vendendo produtos financeiros vinculados a hipotecas que se esperava falhar. Uma hipoteca sempre foi um investimento seguro porque há segurança, mas as hipotecas subprime foram extremamente superestimadas devido ao crédito barato no mercado. Então, quando o Federal Reserve começa a aumentar as taxas de juros, todo o mercado entra em sofrimento. De repente, os americanos não conseguem mais pagar essas hipotecas. Pior, eles não conseguem vender suas casas sem dever dinheiro aos credores. E quando o Lehman Brothers declara falência, todos os olhos se voltam para o Goldman Sachs como a próxima vítima. Mas pouco eles sabem que o Goldman Sachs tem algo mais na manga, um truque que eles usam desde a sua fundação. As pessoas que vinham até nós para correr riscos no mercado imobiliário queriam ter um título que lhes desse exposição ao mercado imobiliário e foi isso que elas conseguiram. A infelicidade é que o mercado imobiliário desvalorizou rapidamente e as pessoas perderam dinheiro nele. Lembra como a Goldman Sachs criou uma subsidiária inteiramente separada nos meses que antecederam a Grande Depressão? E sobre o incidente da Penn Central, onde eles seguraram suas perdas caso a empresa ferroviária fosse à falência. Agora eles fizeram exatamente isso, desta vez para lucros ainda maiores. Como? Ao vender a descoberto o mesmo Credit Default Swap oferecido aos clientes. Senhor Sparks, a Goldman Sachs deveria ter tentado vender, e de fato vendeu, muito disso após essa data. A Goldman Sachs deveria estar tentando vender um negócio ruim? Bem, Você pode responder isso. você pode responder essa sim ou não. Existem preços no mercado que as pessoas querem investir em coisas. Não usei esse termo sobre este negócio. Quando a queda demora muito para acontecer, eles despejam algumas de suas posições no mercado, iniciando um efeito dominó. Mas isso nem é o pior. A Goldman Sachs segurou as hipotecas subprime com a American International Group, a maior companhia de seguros da América. Então, quando o Credit Default Swap falha, a Goldman Sachs exige compensação da American International Group no valor de bilhões. Quando a American International Group e o restante do mercado financeiro percebem o que está acontecendo, a Goldman Sachs está faturando bilhões tanto da compensação da American International Group quanto de suas posições vendidas. As pessoas queriam ter um título que lhes desse exposição ao mercado imobiliário. E foi isso que conseguiram, e foi isso que conseguiram, e foi isso que conseguiram. Nesse espírito, peço que se juntem a mim para dar as boas-vindas ao próximo presidente e Chief Executive Officer da Goldman Sachs, David Sullivan.
O novo homem no topo da hierarquia bancária é David Solomon. Ele tem o desafio de reformar a cultura do banco, estabelecer uma oferta de banco ao consumidor e navegar por escândalos apoiados pela Goldman Sachs, como o escândalo do fundo soberano One Malaysian Development Berhad, declarado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos como o maior caso de cleptocracia até hoje em 2016. Embora a glória do Goldman Sachs tenha diminuído no passado, eles provaram repetidamente que os reis do banco de investimento vieram para ficar. Então todos nós sabemos, todos nós como líderes desta organização, que a coisa que nos diferencia, que nos torna especiais, como disse Lloyd, são as pessoas do Goldman Sachs e nossa cultura. Para saber mais sobre o Goldman Sachs, confira nossa biografia de David Solomon, o atual Chief Executive Officer da empresa. Ele não é apenas um disc jockey em tempo parcial, mas talvez um dos currículos mais impressionantes do setor de banco de investimentos que existem.